Chatbots, assistentes virtuais, análise de dados em tempo real. A inteligência artificial já está transformando a forma como nos comunicamos. E os órgãos públicos não ficam de fora dessa revolução. As novas apostas nessa área prometem aproximar instituições e cidadão. Então, eu te convido para ficar comigo e conhecer, por exemplo, a Aurora e a Gaia. Até que ponto a inteligência artificial pode tornar a comunicação pública mais transparente, acessível e até inclusiva? Hoje a gente vai falar de inovação, ética e cuidados, na verdade, com essas ferramentas. Para isso, eu tenho aqui comigo Roberta Saliné, que é coordenadora do Gabinete de Comunicação do Ministério Público do Rio Grande do Sul e também de volta ao Fala Mercado depois de bastante tempo, né, inclusive. Fábio Berti, que é diretor de marketing do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Sejam muito bem-vindos ao Fala Mercado. Obrigada pelo convite, é uma alegria estar aqui com vocês, com o querido amigo Fábio também, para falar sobre esse assunto, né, tão instigante que é a IA na comunicação pública. E bem recente, né, porque eu andei fazendo o tema de casa e a Aurora e a Gaia, a gente vai começar com elas. E o Fábio de volta, então, depois de bastante tempo, falando também sobre comunicação pública, né? É sempre um prazer, Márcia, te reencontrar, tu sabes da admiração que eu tenho, eu sou quem sabe assim, alguém que defende muito a importância de um portal que fale sobre a nossa profissão, sobre as áreas correlatas da comunicação, porque isso, na verdade, nos valoriza e que bom que a comunicação pública é vista com tanto respeito também. Bom, gente, eu não sei se vocês sabem, se vocês lembram, mas neste programa o protagonismo é do mercado. Preparados? Bora? Sempre. Então vamos lá. Eu quero começar pedindo que vocês contem para a nossa audiência, já que eu comecei provocando a audiência a conhecer a Aurora e a Gaia. Então, vou começar pelas meninas, Fábio. Então, Roberta, conta pra gente quem é a Aurora. Bom, a Aurora, ela é até emocionante, assim, falar da Aurora, sabe? Porque nós começamos esse processo de inteligência artificial no Ministério Público há cerca de 2 anos, com um chamamento público de empresas que quisessem, então, trazer a vontade de colaborar com o MP Gaúcho para desenvolver soluções de inteligência artificial. E um chamamento público, eu também não sou a pessoa mais tecnicamente formada para isso, porque isso vem do nosso procurador de assuntos de gestão estratégica, Dr. Sidu, também do nosso procurador-geral, mas, resumindo, que tivessem interesse em desenvolver um ecossistema de ferramentas de IA para o Ministério Público e que fizessem isso sem custo, né, para o cidadão, o que é também um ponto importante na Aurora. E disso vieram algumas empresas, a Certica ganhou alguns desses chamamentos e a Aurora foi nascendo. Então, por que eu digo que é emocionante? Porque a gente foi acompanhando ali na comunicação. Foi uma gestação. Foi uma gestação. Bom, temos as empresas, temos as ferramentas. Cada vez que uma ferramenta estava mais desenvolvida, a gente tinha uma felicidade. Olha, um transcritor de audiência. Que bom, o que isso faz para o cidadão? Aquilo que na audiência antes a gente de TV chama decupado, né, ou transcrito, que é ficar ali, disse que cometeu o crime, porque isso levava dias ou alguns meses, dependendo do volume de vídeos, e a gente sabe, né, o Fábio sabe também que alguns processos são muito extensos, a Aurora vai ali e faz. Transcreveu. Aliás, que sonho, né, Roberta? Fala em decupagem, agora eu fico lembrando... Como, né, a gente ficava, Meu né? Deus, gente, quantas horas eu me dediquei a decupagens e transcrever entrevistas. Pegar os segundos, marcar o trecho que a gente queria. Não, vocês certamente vão me acompanhar, porque as entrevistas, por exemplo, que eu fazia mais longas eram com um gravador de fita, né? Então, assim, pausa, escreve... Volta. Escuta de novo. Então, assim, uma entrevista de 1h30 era 5 horas de decupagem, né? Porque
para, escreve, volta, não sei o quê, vira a fita, volta. Ainda que tu fazias isso num computador, num teclado de computador. Eu fiz isso em máquina de escrever, então só para... Eu comecei a fazer em máquina de escrever, tá? Mas eu peguei um pouquinho de máquina, depois já computador. Mas, ou seja, né, a IA acaba trazendo muitas situações, né, onde de fato vai facilitar e trazer uma justiça mais rápida para o cidadão, que ao final é o que a gente quer. Né? Então, a Aurora foi nascendo assim, ela tem muitas outras possibilidades e eu vou ter essa oportunidade, eu sei. Mas então, a Aurora é uma jovem... é um jovem robô, será que eu digo isso? Uma jovem senhora. E a concepção da aparência, da estética toda da Aurora é toda do gabinete de comunicação. Aqui eu tenho que citar 2 grandes profissionais que trabalharam nisso, que é o nosso designer, o Thiago Borba, e o nosso videomaker, o Rafael Guerra. Sem eles, a Aurora talvez não tivesse... Ela existiria, sim, existiria porque ela talvez ela não fosse tão bonita. Talvez ela não fosse tão bonita, talvez ela não estivesse tão alinhada com o que a gente espera de uma IA, enfim. A Aurora é uma menina nascida de uma vontade institucional de trabalhar com mais agilidade pro nosso cidadão. Até no vídeo da Aurora, não sei se vocês assistiram, tem uma parte que fala assim, porque para quem espera, às vezes a justiça demora demais, batendo o pezinho assim, a Aurora vem para isso, não é para mim, não é para nós, a Aurora vem para quem tem um processo, para quem está esperando por anos uma resolução daquilo, porque cada processo, cada número, uma família, uma dor, uma espera, então a IA tem que vir e ela vem, tenho certeza que o TJ pensa da mesma coisa, da mesma forma, para que o cidadão tenha a sua resposta mais rapidamente. A IA, na comunicação pública e no sistema de justiça, tem esse objetivo final, que é reduzir o tempo de espera daquele que espera por um processo, porque geralmente é uma dor, um processo é uma dor. Claro. Fábio, a Aurora e a Gaia são contemporâneas, né? Elas nasceram meio primas ali. Vamos dizer que elas são amigas. São amigas, Entre são elas amigas. E ambas amigas do povo do Rio Grande do Sul. Muito bem. Acho que a Roberta abre muito bem essa reflexão sobre cenário. É muito importante nesse momento que a gente tenha respostas de agilidade e eficiência, além, evidentemente, da ética, para levar no nosso caso, os jurisdicionados, para a sociedade, para quem demanda o Poder Judiciário, para quem tem necessidade da justiça, e sabendo que muitas vezes essa é a última instância que as pessoas encontram para solucionar as suas questões mais básicas. Mas eu posso dizer que a Gaia, antes de mais nada, a Gaia, cujo nome, né, significa a Mãe Terra, mas é a mãe de Temis, né, a deusa da justiça. Ela é um case. Ela surge já como um case para quebrar um pouquinho o estigma de que o poder público é sempre lento, é sempre moroso, é sempre incompetente. Ela surge de uma ação que foi, na verdade, planejada, articulada, enfim, mas que precisou ser acelerada sobremaneira, porque nós vivemos no ano passado um caos climático, uma crise climática muito forte, as enchentes aqui no Rio Grande do Sul que atingiram, né, a nossa população, muitas das nossas cidades, e as sedes do poder público em muitas instâncias, do Judiciário, do Ministério Público. As nossas irmanados que estiveram, o sistema de justiça e o poder público, né? E aí nós conseguimos, em tempo recorde, de 21 dias, migrar quase 10 milhões de processos, isso em terabytes, eu nem lembro mais como se especifica isso, para o ambiente de nuvem, de data centers alagados para o sistema de nuvem. E isso permitiu que o Tribunal de Justiça desse um passo gigantesco num curtíssimo espaço de tempo, em menos de um mês, repito, articulado e irmanado com todo o sistema de justiça, com os demais tribunais de todo o país, mas que permitiu que nós avançássemos fortemente, inclusive no aspecto de inteligência artificial. E, de outra parte, também uma quebra de paradigma, levar essa informação ao conhecimento da sociedade, e quem escolheu o nome Gaia foi a população, foram os seguidores, né, do Tribunal de Justiça. Nas nossas redes sociais, nós já chegamos a quase
quase 420 mil seguidores. Isso é extremamente expressivo para nós do sistema de justiça, não é, Roberto? Sim. Muito. Porque a gente não traz informações que a todo tempo sejam agradáveis para as pessoas. Em muitos momentos nós estamos comunicando decisões judiciais, mas também de que forma o poder público está perto, né? Se aproxima das pessoas para solucionar as suas questões. Então a Gaia já nasce assim como uma referência para quebrar paradigmas, para mostrar que o poder público é competente, é ágil, sempre que demandado, e também que a gente pode envolver a população nas coisas que aparentemente eram tão distantes, né? Aquele conceito, aquele senso comum de hermetismo, de distanciamento do poder judiciário. Eu acho que foi muito clara essa aproximação com a Gaia. Eu acho, inclusive... Pode falar, Roberto. Eu quero dizer o seguinte, eu esqueci de dizer o nome da aurora, mas eu preciso dizer também. A aurora é a aurora, né? O nascimento, a luz, a iluminação, é iluminar o nosso sistema para, com essa luz, conseguir caminhar mais rápido. A aurora foi escolhida também numa votação, mas dessa vez foi uma votação interna da instituição, justamente porque nesse momento nós precisávamos, e é interessante como a gente consegue com comunicação ver o que a gente precisa aqui, né? Aqui nós precisávamos chamar os nossos membros, os nossos servidores e convocá-los que vão ser os primeiros beneficiados, né? Vão ser os primeiros beneficiados e convocá-los também depois de um período muito difícil, que o Fábio muito bem colocou, que foi a enchente, tudo que a gente passou ali, dava um programa só para contar como é que a gente sobreviveu ali, conseguindo comunicar com a população, sem site, sem sistema, enfim. Mas também houve uma escolha e o nome foi Aurora. O meu nome era outro, tá? Eu não vou dizer que... Mas eu ligar as câmeras, eu quero saber. Falar. Não pode, não. Agora não existe. Agora nós somos todos time Aurora. Todos time Aurora. Pegando esse gancho de vocês, então, que contextualizaram muito bem essa questão da imagem, né? Que muitas vezes o órgão público, o poder público tem da questão da morosidade, da lentidão, da pouca acessibilidade, né, para o cidadão. E tanto a Aurora quanto a Gaia vem com essa promessa, né, de agilizar, de se aproximar, enfim. Eu queria que vocês me dissessem um pouco da opinião de vocês sobre esse contexto, assim, né? Porque a Gaia começa a ser uma referência, a Aurora certamente também vai servir de referência para outros. Como é que está o cenário da inteligência artificial nos órgãos públicos como um todo? Como é que vocês enxergam isso? Porque vocês vêm falando, por exemplo, né? Vocês atravessaram um período... nós todos atravessamos um período muito ruim das enchentes, em que provavelmente a Aurora e Gaia já estavam ali sendo gestadas, né? Porque nenhuma inteligência artificial é decidida de uma hora para outra. Então, esses passos já estavam sendo dados. Como é que está isso num contexto geral da comunicação pública, na opinião de vocês? Comecei antes agora. Bom, então tá. Então vamos lá. A primeira lá. referência que é importante, eu acho que quando a gente cita as pessoas, a gente começa fazendo justiça, né? Nós tivemos a liderança nesse processo do desembargador Antônio Vinícius Amaro da Silveira, que coincidentemente, ou não, nesse caso, é o presidente do Conselho de Comunicação Social do Tribunal de Justiça há pelo menos 6 anos. Ele gosta muito de também ocupar o espaço dos artigos do Coletiva.net pela relação que ele construiu, muito sólida com a área de comunicação social aqui no Rio Grande do Sul. E é o presidente do Conselho de Inovação e Tecnologia, né? Então, houve essa convergência, acho que bastante positiva para o Poder Judiciário, no sentido de haver essa liderança que percebeu a importância do avanço e de se comunicar isso internamente, né, para que houvesse um ambiente favorável e também para toda a sociedade. Eu acho que o que a gente vê no volume de dados, né, dentro das possibilidades que a inteligência artificial traz, no volume nos números que comprovam a sua eficiência, nós estamos falando de aquilo que era feito, que se levava dentro de um processo, uma das etapas na recepção de um processo no Poder Judiciário, que levava uma semana, isso é feito em segundos, com a mesma precisão. Com velocidade, mas com precisão. Mas, acima de tudo, Márcia, é importante se dizer que a inteligência artificial utilizada no Poder Judiciário, construída, e isso é orgânico, porque ela vai se aperfeiçoando, o impacto tecnológico é permanente, é diário, né? Feita em parceria com as principais Big Techs do mundo, que operam no Brasil e que são referência nessa área de inovação e mais voltadas à inteligência artificial, mas que não existe a menor possibilidade de haver uma decisão judicial sem
os olhos humanos, sem a mente humana, sem a mão humana. Né? Os magistrados e toda a sua assessoria, eles têm ao seu favor, né? Jogando como um elemento que pode facilitar sobremaneira, mas evidentemente o ponto final disso, uma decisão judicial só é feita a partir da experiência, a partir da visão, a partir do conhecimento do magistrado. Então, a sociedade pode ficar muito tranquila em relação a isso, porque não vai ser uma decisão mecanizada, automatizada ou aleatória. E aí eu já aproveito para destacar que um dos importantes diferenciais da Gaia, até dentro da concepção do processo todo de concepção de uma inteligência artificial que tu referendaste, que não é de um dia para o outro, houve uma opção de não se trabalhar com inteligência artificial generativa, que é a mais corrente no mercado, mas sim a inteligência artificial corporativa, que ela vai fazer uma busca nos bancos de dados do tribunal para saber onde estão, para trazer coerência para todo o processo. Né? Importante. Isso que o Fábio fala da questão da decisão final é muito importante. A gente fez... Bom, agora... Para falar tudo que eu vou voltar um pouquinho. A Aurora tem dentro, né, do ecossistema Aurora muitas ferramentas disponíveis. Eu não tenho como citar todas, tem algumas que realmente são difíceis para quem não é do meio jurídico, para a gente que é da comunicação. Então, quando eu fui buscar entender, eu entendi o seguinte, exatamente o que o Fábio fala, decisões ou tarefas, né, que demandariam muito tempo, feitas em segundos, possibilidades de pesquisa. Por exemplo, a gente tem um tradutor de linguagem, o Hermes, Hermes Trismegisto, né? Exatamente, que também é incorporado, onde o promotor consegue transcrever a linguagem para uma linguagem mais simples para que a decisão tenha acessibilidade. Ou seja, que o cidadão que vai ler, ele tem o direito de entender aquilo. Né? E às vezes as decisões são muito jurisdiqueiras, vocês entendem? E nós da comunicação passamos os nossos dias tentando transformar releases em linguagem simples. Nós usamos o Hermes no gabinete de comunicação. O Hermes nos facilita até para fazer releases. Quer dizer, ele já, antes da Aurora nascer, tá consolidada, a gente já estava usando o Hermes em projeto piloto. Mas a Aurora diz no vídeo dela exatamente isso. Ela termina dizendo, eu sou uma inteligência artificial, mas eu não tomo decisões. A decisão é sempre do humano. E por isso que quando a gente dá as qualidades, vamos dizer assim, da Aurora, a gente coloca humanidade. Quando eu mostrei o vídeo para uma das pessoas, que a gente faz as aprovações, né, Fábio? Muitas aprovações dos nossos materiais e muitas opiniões. A pessoa disse, não, mas essa inteligência artificial, não, humanidade não pode. Daí eu falei assim, mas gente, as nossas IAs, elas têm que ter humanidade. Por quê? A gente não pode passar para o cidadão a ideia de que uma máquina vai decidir a vida dele. A Aurora dá subsídios e ferramentas de agilidade, mas a decisão é do promotor, da promotora, do procurador, da procuradora de justiça. Muito bom, gente. Inclusive, eu vou pegar... Vocês falaram um pouco e eu queria, assim, até de forma um pouco mais breve do que vocês já falaram, mas entender quais são os benefícios que o cidadão vai perceber ali na frente com a aderência cada vez maior do poder público com as inteligências artificiais. Então, ou seja, como é que isso vai aproximar o poder público do cidadão? Bom, basicamente é a velocidade. O tempo de tramitação de um processo é evidente, né? A gente não está discutindo aqui legislação, a gente não está discutindo aqui as possibilidades de recurso, enfim, tudo que o processo civil, penal, né? Tudo que é possibilitado. Tudo que é legal, né, que acontece, exatamente. Exatamente. Nossas instituições, elas são legalistas, elas trabalham em cima da lei. Claro. Mas certamente a velocidade talvez a grande reclamação, ou a maior de todas em relação ao sistema de justiça, na visão da população, na própria imprensa que acompanha e cada vez mais tem acompanhado, né? As nossas instituições, elas têm proporcionado cada vez mais as portas abertas para os veículos de comunicação e evidentemente também por meio dos nossos próprios veículos, aproximando cada vez mais. Mas é evidente que a velocidade, ela vai ser o principal resultado. Mas já foi destacado também, e a gente tem uma
orientação do CNJ, mais do que uma orientação, uma determinação para que o Poder Judiciário, para que as instituições do sistema de justiça estejam na linguagem também, internamente, né, para facilitar os fluxos, mas principalmente na comunicação com a sociedade, adotem os critérios da linguagem simples. Esse é um programa nacional referendado pelo CNJ e eu não tenho a menor dúvida que as ferramentas de inteligência artificial, elas permitirão uma acessibilidade cada vez maior, porque a gente está falando de traduções de diversas formas, né, para que a gente possa contemplar todos os tipos de deficiência, né, e também, talvez, com o mesmo nível de importância quando se tem uma realidade no nosso país que, infelizmente, ainda é de baixo nível de educação formal. As pessoas têm dificuldade, inclusive, para entender como funciona o sistema de justiça. O que é o tripartite no poder público, qual é a função do executivo, do legislativo e do judiciário, e hoje a gente vê a todo momento, nesses grandes julgamentos, e que bom que o STF é tão transparente também nesse sentido, né? Nós, nas nossas instituições também, com os júris sendo transmitidos, com ancoragem, com conteúdos, com VTs sobre explicações que facilitam a compreensão de por que, por exemplo, o caso da Kiss, que é célebre nesse sentido, né? Mas que também é um case de transparência, né? Para as pessoas terem um mínimo de conhecimento. Então, as inteligências artificiais, elas vão poder ajudar na acessibilidade de uma forma completa, né? Na acepção ampla da palavra. E a nossa Gaia, eu só gostaria de registrar que ela, na verdade, ela não é uma ferramenta única, ela é um hub, né? Acho que hub é uma terminologia que os jornalistas, os comunicadores também separadinho ali, né, para acessar a Gaia, tem né, o que é cada coisa. Centenas de agentes de inteligência artificial. E eu dou muito valor para esses que vão nos permitir falar com mais proximidade para as pessoas. Acho interessante também que, assim, só para contextualizar, a gente não sabe em que momento esse programa vai ao ar, de fato, em termos de temporalidade, mas a gente acabou de passar por um julgamento histórico, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro, e eu acompanhando, enfim, né, a gente fazendo lá o nosso papel de jornalista de acompanhar, o quão diferente é tu ouvir, por exemplo, um voto de ministros mais técnicos e de ministros que tornam essa linguagem muito mais acessível, porque a gente estava num julgamento com, né, centenas de milhares de pessoas assistindo, pouquíssimas delas da área, né? Então, essa proximidade do cidadão, não só da agilidade, mas também dessa linguagem, provavelmente a população vai sentir um impacto muito positivo, né? Porque isso faz toda a diferença. Porque, como a Roberta trouxe, quem está com processo, quem está ali precisando desse poder público, está resolvendo uma dor, né? Ou tentando resolver uma dor. E aí tornar essa solução ou essas possibilidades jurídicas mais acessíveis. A gente também, nós temos também a mesma determinação que o Fábio citou, nós temos no CNMP, né, no nosso Conselho Nacional, que é a determinação da linguagem simples, do uso de linguagem simples. Isso não é de agora, já tem algum tempo, e a gente vem tentando se adaptar. Claro que as ferramentas de IA, elas auxiliam muito. A gente tem, vocês entendem que quando nós tratamos de decisões ou denúncias ou ACPs, ou no extrajudicial, que o MP também atua e o TJ, acho que não tanto, né, porque é um pouco diferente, assim, mas também a gente tem caminhado muito para o extrajudicial, para a mediação, as nossas instituições. Quando a gente está comunicando, nós temos o cuidado de tratar de forma simples, temos vários projetos com relação a isso no gabinete, mas nós temos também o entendimento de que são decisões e muitas vezes uma palavra numa decisão, ela muda o contexto. Então a gente não pode, o jornalista fala, tira, tem sinônimo, coloca um sinônimo. Não dá. A gente muitas vezes precisa repetir. Aquela palavra naquele contexto só tem, ela significa aquilo. Perfeito. Então quer dizer, a gente está sempre lutando assim, para falar de forma simples, mas para cumprir, manter eticamente, nós temos que manter o que é a decisão. Isso tá sofrendo ali, concordando, mas é que... pedindo uma parte. Eu concedo todas as partes.
Mas que Desde seja que breve. breve. Seja breve, porque passei muitos anos calada. Na verdade, Roberto, eu estava raciocinando junto contigo, né? No sentido da convergência também, a gente tem um limite que é o da vulgarização da informação. Perfeito. Exatamente. Perfeito. Há muitos anos, na Secretaria da Ciência e Tecnologia do Estado, eu desenvolvi um programa de popularização da ciência e tecnologia. Isso significava que a gente pudesse, por diversas formas, inclusive nós construímos um produto que foi icônico aqui no Rio Grande do Sul, que foi a Global Tech. Era uma feira de ciência, tecnologia e inovação que trazia o que havia de mais moderno no mundo, uma parceria com um dos grupos de comunicação, com o sistema Fiergs, enfim. Virou um produto jornalístico importante, né, para o grupo RBS, e a gente tinha sempre como norte o limite de tu vulgarizares as temáticas. Perfeito. Tu levares de uma maneira coloquial, educativa, e isso o judiciário faz com muito esmero, mas sem vulgarizar, sem tornar simplória a informação, porque essa é uma questão que, inclusive, pelo perfil de pessoas que formam as nossas instituições, a gente tem que, a todo momento, negociar, conversar, explicar. Por isso a gente lá no tribunal, já fiz menção em outras ocasiões, e esse âmbito procura ocupar espaços, inclusive no Coletiva, mas espaços de artigos nas principais publicações aqui, do Conselho de Comunicação Social do Tribunal, que faz essa interface e essa mediação de nós, arrojados comunicadores que tentamos inovar com um perfil de público interno que às vezes é um pouco mais conservador nesse sentido de preservação assim, das coisas e assim foram treinados para, né? E importante também, Roberta, que eu queria que tu falasse sobre isso também, que trouxesse essa parte muito da Aurora, que é esse olhar da não vulgarização, mas também da acessibilidade, é humano, né? Eu gosto de sempre pensar e falar isso. Até, assim, a primeira entrevista que eu dei para o Coletiva lá atrás, assim, ó, quando eu era repórter, eu sempre falei isso. Nós estamos tratando sempre de pessoas, né? Tudo na nossa vida são as pessoas que nós estamos tratando. O processo pode ter um número agora, no caso da minha atuação no MP, ou como repórter. Então, nós sempre temos que conseguir com uma convergência. E por isso que eu queria ressaltar que isso que o Fábio falou para nós da comunicação é muito o nosso dia a dia. A gente está sempre tentando convencer, e não é pejorativo isso de forma alguma, são diferentes entendimentos do que é a comunicação. Nós estamos sempre tentando convencer o nosso público interno de que nós precisamos falar para a rede social de uma forma diferente, que essa rede em especial nós temos que falar assim, que nós temos que, às vezes, aderir a uma trend, que o mundo está falando assim, e o nosso MP não pode ficar fora disso. Nós temos que contemplar o cidadão e, gente, o cidadão, ele não é o cidadão não é uma persona, né? O cidadão tem o cidadão que é o advogado, que é o nosso cliente, o cidadão que é o médico, que é nosso cliente, o cidadão que tem uma profissão, uma formação socioeconômica, cultural, intelectual mais simples, que é o nosso cliente especialíssimo. E com esse a gente tem que falar de uma forma muito, muito simples. Nós temos que falar com o cidadão. E a IA nos traz muitas possibilidades. A linguagem simples é um caminho. A agilidade nos processos, que o Fábio falou, e a velocidade é o que mais, eu acho que é o maior benefício. Mas desde que o sistema de justiça, ele não é só o tribunal, ele não é só o Ministério Público, ele não é só a Defensoria. Então é importante que todas... Por que é importante que o TJ tenha a Gaia, que o MP tenha a Aurora? Porque se o MP demorar, o processo não sai. Se o TJ demorar, o processo não sai. A polícia tem que estar também muito capacitada. As polícias, a gente entende, né, que o processo começa lá numa delegacia de polícia, ele vem para o MP, ele vai para o tribunal, ele passa para os tribunais superiores. Então, o sistema de justiça ele tem que crescer de forma igual com as questões de IA, para que, de fato, lá na ponta, o cidadão... Porque ele não vai entender também se a gente falar, olha, nós aqui do Ministério Público fizemos tudo muito rápido, mas o tribunal, o cidadão não precisa saber, ele tem que ser atendido de forma... E ele é atendido por pessoas que pensam IA, pessoas que como os nossos chefes, né, o procurador-geral, o subprocurador, os desembargadores, que têm a vontade de trazer isso. E
E também, dentro da instituição, é a nossa função de convencimento e de explicação como comunicação internamente e externamente. E é um grande desafio, mas são a gente muitos gosta. públicos, né? São muitos públicos. São muitas camadas nessa comunicação. Antes da gente continuar o nosso papo, eu quero lembrar a nossa audiência que este é um programa de oferecimento da Claro e da Corsã. Claro Multi tá na tua e tá com tudo agora com ChatGPT Plus, incluso por 4 meses. Assine já, só R$ 159,90 por mês, consulte condições de aquisição. E Corsã, dar visibilidade ao que precisa ser protegido é um trabalho essencial. Seu conteúdo merece esse reconhecimento. Participe do primeiro prêmio Corsã de Jornalismo Ambiental. Bom, gente, nem tudo são flores, né? Nem tudo é lindo, especialmente quando a gente trata de tecnologia e o que isso implica em limites éticos, né? Existem riscos e existem limites. E eu queria também ouvir um pouco de vocês, que cuidados são esses que a gente precisa ter, que limites éticos são esses, até onde esse uso da IA ele pode ser nocivo, né? Em alguma medida, e eu queria ouvir um pouco de vocês sobre isso. Bom, Roberta, eu acho que o importante é que a gente tenha o entendimento que a inteligência artificial ela não está em ambientes isolados. Ela é uma tecnologia ou um conjunto de tecnologias que vai estar presente em absolutamente todas as instâncias da nossa vida. Se ela vem em benefício, no nosso caso, da agilização da prestação do serviço público, é importante que, estando presente nas demais instâncias da sociedade, haja regulamentação. A gente sabe que tramita um projeto de lei como marco regulatório da inteligência artificial, a gente sabe paralelo também das redes sociais, da internet, de uma forma mais ampla, mas especificamente da inteligência artificial, já foi votado, aprovado no Senado e hoje tramita na Câmara Federal. A gente sabe que é um ambiente que representa teoricamente, né, e democraticamente a nossa sociedade, e eu imagino que por representar todos e todos e todas estarem passíveis, né, dos reflexos do uso da tecnologia, dos impactos da tecnologia, que o Congresso seja ágil também nesse sentido de regulamentar o uso da inteligência artificial. Que precisa andar muito junto, porque né, Fábio? Porque é muito legal, é muito importante, facilita mas precisa a vida, estar muito perto. Mas traz riscos, né? A gente teve, inclusive, há um tempo atrás, antes de passar a palavra para a Roberta, já faz algum tempo, inclusive, um episódio sobre LGPD na comunicação. E se falava muito nisso, né? A gente teve aqui advogados especialistas nessa área e a gente falava muito nisso, do quanto essa regulamentação está mais atrasada do que o avanço dessa tecnologia, né? Então a gente precisa que em algum momento isso se equilibre para que todo mundo saia ganhando, né? A gente teve até... concordando com tudo que o Fábio falou, a gente teve no lançamento da Aurora uma jornalista que fez exatamente essa pergunta, foi exatamente a pergunta sobre risco, e o Dr. Sidu, no momento, explicou os marcos de segurança da Aurora, né, o cuidado, né, que o MP tomou ao assinar os contratos, e assim, ó, eu não sei te explicar isso em detalhes, porque de fato eu não tive acesso, é uma questão bastante jurídica, mas o que eu sei é que todos os cuidados com relação à segurança dos dados, e eu entendo que as pessoas tenham essas dúvidas, porque afinal, ali no seu processo está o seu nome, o seu endereço, o crime, os antecedentes, a vida da pessoa, e é claro que existe uma necessidade absurda de cuidado com isso. Isso que eu estou falando dentro da Aurora e da inteligência artificial no Ministério Público, porque a gente tem visto, e aí eu vou sair um pouquinho da Aurora para falar do que nos preocupa muito enquanto sociedade e jornalistas e cidadãos, que é o uso da IA, por exemplo, causando tragédias, como causou há poucos dias de um jovem que foi fazer terapia com o ChatGPT e acabou tirando a própria vida. E esse aspecto da proteção da IA, nós temos trabalhado muito na nossa área de proteção da infância, com alguns projetos que o MP desenvolve, são muitos, assim, nós temos o MP-ON com o cyberbullying, e a gente começou falando de bullying virtual e agora a IA trouxe toda uma nova camada de cuidados e necessidades de observação dessa realidade com crianças e adolescentes. Nós temos também
o projeto Sinais, que é um projeto que cuida da questão de radicalização. E quando a gente tem os cases de abordagem do MP com esses jovens, adolescentes radicalizados, enfim, a gente vê como também a IA está infiltrada nesse uso. E eu não estou dizendo com isso que a IA seja ruim. É aquela coisa, né? A IA, ela é neutra, ela é boa. Quem vai usar, como vai usar, quem vai fiscalizar, como vai ser regulamentado, é que são elas, para usar uma expressão da minha época, são elas. Enfim, então, é claro que existe toda uma preocupação que transborda também, né, as nossas IAs das nossas instituições, mas o uso da IA como ferramenta cotidiana de jovens, adolescentes, crianças, adultos, mas principalmente jovens em formação. E trazendo, Márcia, se me permite, para a nossa área de comunicação social, toda a questão de propriedade intelectual. Também. Né? Das imagens do cinegrafista, do fotógrafo, do redator, do escritor, enfim, isso chama muita atenção. Lá no tribunal a gente já avançou no sentido de construirmos um manual para referência do uso, né, do uso ético da inteligência artificial para a construção de imagens, por exemplo, para a construção de imagens e para toda a produção intelectual de comunicação institucional. É importante a gente ter sempre premente que quando tu trabalhas comunicação institucional, principalmente nesse viés do marketing institucional, a gente está trabalhando para construir identidade, imagem e reputação. Sempre buscando qualificar, atualizar, porque a percepção da sociedade em relação ao poder público, historicamente, é complicada. É um senso comum de que, enfim, a gente falou da morosidade, do distanciamento, mas de incompetência. E a gente trabalha justamente para construir uma visão social diferente disso. E a inteligência artificial, se ela não estiver bem treinada, né? Se a gente não souber trabalhar com o prompt, né? E não souber exatamente quais são os agentes de inteligência artificial para usar na produção de conteúdos jornalísticos, publicitários, de relações públicas, enfim, a gente vai correr um sério risco de quebrar a autenticidade da instituição. Gente, pra gente, infelizmente, se encaminhar pro final, porque eu teria mais umas 5 perguntas no meu roteiro que eu não vou conseguir fazer. Mas eu queria, assim, agora vocês falaram, né, vamos puxar a brasa pro nosso assado, que somos profissionais de comunicação, então, pra gente finalizar de forma breve, eu queria ouvir também um pouco de vocês o seguinte. Esse uso da inteligência artificial, ele é novidade para todo mundo, né? Assim, novidade no sentido de tá posto, mas assim, esse uso, esses cuidados, esse olhar atento, esse olhar mais humano, enfim. Tudo isso precisa ser lapidado por todos, inclusive para quem utiliza. Então, eu queria saber de vocês o que vocês acham que precisa estar presente nas competências e nas formações dos profissionais de comunicação pública, especialmente, né, que vão desenvolver essas inteligências ou vão comunicar essas inteligências. Então, quais as competências que nós, como profissionais de comunicação, precisamos ter para lidar com a inteligência artificial? Primeiramente, é uma competência técnica, é a gente saber alimentar o prompt. Saber pedir exatamente aquilo que tu queres. Saber fazer as perguntas, né? Saber fazer a pergunta. Trabalhamos para isso. Que, na verdade, essa é a nossa formação, né? A gente saber fazer pergunta, mas ali tu precisa municiar, né, o prompt Claro, a gente não está utilizando a terminologia mais técnica hoje, né? Mas, enfim... posteriormente, a ter um conhecimento sobre quais os agentes de inteligência artificial que podem ser producentes para os nossos conteúdos e, certamente, o trabalho em torno das questões éticas da comunicação social, da ética do serviço público, precisam estar muito presentes. Perfeito. Eu ia dizer exatamente isso, com ênfase no final do que o Fábio falou, porque, assim, eu tenho 53 anos. Isso, para mim, é muito novo. Eu não sei fazer muitas coisas. Então, eu preciso de uma equipe jovem a ponto de pessoas que venham com essa naturalidade da IA, da internet, que faz muita diferença esse gap geracional. A gente não falou disso, mas faz muita diferença. Posto isso, a formação acadêmica, eu acho que as universidades cada vez mais vão trazer isso para os seus alunos. A gente tem uma geração do meio que aprende mais fácil a lidar com isso, tem uma geração mais velha que tem mais dificuldade, e todo mundo é importante para compor um grupo
Por quê? Porque nós precisamos de técnica, nós precisamos de ferramentas, de entendimento técnico e nós precisamos de profissionais também experientes e todos permeados por uma ética jornalística, uma ética na comunicação pública. O nosso dever como comunicação pública, ele é diferente de uma empresa privada. É absolutamente outro. Nós temos transparência, nós temos necessidade de atender o cidadão e sempre, aí eu vou repetir o que eu sempre digo, pessoas. Com ética, com conhecimento, com leitura, com capacidade de interpretação, com capacidade de fazer as perguntas corretas, porque senão só a máquina... E aí a gente tem filmes e ficções que mostram que isso não dá muito certo. Uma frase, Márcia? Eu quero... Pode falar, vai. É que eu acho que tu vai falar que vai falar da minha frase. Não somos nativos digitais. Não somos. Mas a nossa vantagem é que nós perpassamos todas essas transformações. Perfeito. Então temos visão crítica sobre todos esses momentos. Assistimos tudo, né? Da máquina de escrever, da folha de xerox, do mimeógrafo da escola, com cheirinho, álcool, perfeito, até aqui. Então nós somos uma geração bastante privilegiada nesse aspecto de conseguir visão com muita bagagem, visão panorâmica. Né? Eu vou terminar dizendo, porque quem nos acompanha há mais tempo, quem já assiste aos nossos episódios há mais tempo, já me ouviu falando isso e eu preciso dar os créditos, então, do que eu falo muito neste programa, que eu sempre digo, a minha frase eu nunca vou esquecer uma frase que eu ouvi de um professor, que não foi meu professor, mas que atuou como, que somos formados em comunicação social. E a gente nunca pode esquecer dessa palavra social. E esta frase é do Fábio, que eu ouvi há muito tempo, que, como eu disse, não foi meu professor, mas dizia isso muito na época da sua docência. Então, acho que a gente termina lembrando isso. Pessoas e o nosso desafio e a nossa missão social sempre. Muitíssimo obrigada a vocês dois por todo o tempo, todas as experiências, opiniões compartilhadas. Foi muito bom recebê-los aqui. Sempre ótimo, sempre edificante, sempre um prazer. E para vocês que ficaram com a gente até aqui, muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Lembrando daquela nossa cartilha de final de YouTube, que é curte, comenta, compartilha, te inscreve no canal e ativa o sininho do YouTube para ele te avisar sempre que tiver conteúdo novo. E aqui no Fala Mercado sempre tem. Eu te espero semana que vem. Tchau, tchau.